Padawans, parece que mais um vulcão entrou em erupção no último final de semana, dia 11 de março de 2023. Eu tô falando do vulcão Merapi, na Indonésia, um dos vulcões mais ativos do mundo. E ele gerou um fluxo piroclástico bem intenso na região. E é desse carinha que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final para você conhecer melhor esse vulcão. Bora lá! Bom, Padawans, eu estou aqui no Google Earth e a gente vai verificar melhor algumas características do vulcão Merapi, que é um dos vulcões mais ativos da Indonésia e um dos vulcões mais ativos do mundo. Como eu falei para vocês, ele entrou em erupção no sábado, dia 11 de março de 2023, e ele provocou ali um caos nas redondezas. Por quê? Ele lançou uma coluna de cinzas a cerca de 3 km de altitude, né? Então, uma grande coluna de cinzas foi lançada ali na atmosfera da região. Isso, obviamente, atrapalha os voos que passam por ali. E ele também jogou cinzas num raio de 7 km a partir da sua cratera. Então, diversas vilas e povoados, cidades ali que ficam no entorno desse vulcão foram atingidas por essas cinzas do Merapi. Bom, um dos produtos vulcânicos que essa última erupção gerou foi um fluxo piroclástico que desceu velozmente a encosta do vulcão. Por sorte, ele não atingiu nenhum vilarejo próximo, mas obviamente essas colunas de cinzas que foram lançadas ao ar, uma hora elas caem, e pelo menos 8 vilarejos foram atingidos. Mas até o momento em que eu gravo esse vídeo, e segundo as informações que eu coletei na internet, né, nenhuma pessoa ficou ferida ou nenhum dano maior foi causado. Apenas as cinzas que se depositaram ao longo ali das encostas desse vulcão. Então esse fluxo piroclástico, daqui a pouquinho eu explico o que é um fluxo piroclástico melhor para vocês. Ele atingiu ali uma das vertentes desse vulcão e acabou não gerando consequências mais graves. Mas assim, as imagens desse fluxo são realmente impressionantes. Vale destacar, pessoal, que a Indonésia ela é uma ilha formada por diversos vulcões. São pelo menos 130 vulcões na Indonésia. Eu destaquei para vocês o Merapi, mas se a gente olhar atentamente ao redor, a gente percebe que existe uma linha de vulcões ao longo de toda a Indonésia. Ela é recheada por vulcões. Não tem onde escapar. Aonde você vai aqui, ó, cidades grandes, cidades pequenas, mais no interior, mais próximo ao litoral, a gente tem diversos vulcões. Na verdade, esses vulcões existem aqui justamente por causa da interação de duas placas tectônicas. Na verdade, pessoal, essas ilhas que formam a Indonésia têm tantos vulcões assim porque elas se formaram a partir de um encontro de placas tectônicas. Aqui a gente tem a placa australiana e aqui nós temos a placa euroasiática. Notem que a placa australiana ela entrou em subducção em relação à placa euroasiática, ou seja, a placa euroasiática se dobrou formando montanhas que acabaram virando ilhas, né? Montanhas submarinas aqui. Acabaram virando um arco de ilhas vulcânicas e a placa australiana acabou entrando em subducção, criando uma fossa oceânica, que é essa linha mais escura que vocês percebem aqui. Bom, a partir do momento que você tem um arco de ilhas vulcânicas, então você tem a formação de diversos vulcões nessa região. Essas ilhas, elas só se formaram justamente por causa desse encontro de placas tectônicas. E nesse tipo de encontro, a gente tem a formação de diversos vulcões. E são vulcões muito ativos e são vulcões com características de erupção explosivas, gerando tanto lava como também as colunas de cinzas, gases e fluxos piroclásticos, que são o tipo de erupção mais mortal que existe, porque a lava, você percebe ela vindo, ela é lenta, ela é brilhante, né? Como aquele material tem incandescente ali, ela tem aquele brilho alaranjado, avermelhado e ela é lenta. Já esse fluxo piroclástico, ele é muito veloz, e é isso que acaba matando as pessoas, porque elas são pegas ali de surpresa, elas não têm tempo de correr e fugir desses materiais.
Bom, e falando algumas características do vulcão Meerapi que eu anotei aqui, que é interessante a gente conhecer, né, melhor algumas características geológicas, geográficas desse vulcão. Por exemplo, ele tem uma altitude de 2.930 metros acima do nível do mar. Então é um vulcão bastante elevado, ele tem quase 3 quilômetros de altitude. E notem que diversas cidades ficam aqui, ó, nas vertentes desse vulcão. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui, ó? Isso aqui são vilas, né? Cidades, vilarejos, e eles ficam bem pertinho. Deixa eu mudar a câmera para vocês terem ideia da visão que eles têm do vulcão. Olha só, aqui nós temos cidades e ali o vulcão, né? E a gente percebe que ali é uma região que chove bastante, tá? Diga-se de passagem. Então a gente tem aqui diversas fissuras, fendas nas vertentes desse vulcão que são provocadas justamente pelo processo erosivo das chuvas. É uma encosta bastante íngreme. Esse vulcão é do tipo estratovulcão, porque ele tem esse formatinho clássico de vulcão cônico piramidal. Isso faz com que a chuva caindo ali, a erosão pluvial acabe entalhando ali as vertentes desse vulcão, fazendo essas fissuras. Isso facilita o fluxo piroclástico, né? Os fluxos piroclásticos de escoarem com o tempo. Então, quando tem uma erupção, uma forte erupção, deixa eu virar a câmera novamente aqui para mostrar para vocês. Quando a gente tem um fluxo piroclástico, ele acaba descendo velozmente a encosta do vulcão e acaba encontrando caminho por esses vales, por essas fendas aqui no relevo. Então a gente percebe isso até pela própria coloração. A gente tem a vegetação aqui, mas esses pontos cinzas aqui são justamente esses depósitos das cinzas vulcânicas que desceram as encostas do Meerapi em algum momento, em alguma erupção. Como o Meerapi é um dos vulcões mais ativos da Indonésia, as suas atividades remontam a pelo menos 2.000 anos. Então, há pelo menos 2.000 anos a gente tem algum tipo de registro que esse vulcão tem estado constantemente em erupção. Desde 1548, o Meerapi entrou em erupção pelo menos 68 vezes. 68 vezes de maneira intensa, tá? Fora as pequenas atividades que são praticamente diárias ali. Então ele está em constante nível de alerta. Esse vulcão ele nunca fica completamente dormente. Ele está sempre soltando gás, ele está sempre com algum tipo de atividade. Para vocês terem ideia, cerca de 300 mil pessoas vivem nas encostas desse vulcão. Vocês sempre comentam aqui por que as pessoas vivem nas encostas de vulcões. Pessoal, essa pergunta ela tem uma resposta bastante fácil e bastante simples. Se a gente fosse escolher lugares do mundo para não morar, porque esse lugar tem algum tipo de perigo, terremoto, vulcão, área que seria atingida por tsunami, chuvas intensas, áreas com risco de desmoronamento, uma pequena parte do mundo seria habitável. A gente não teria terras suficientes para abrigar a população do mundo todo apenas em pontos extremamente favoráveis à ocupação e que não oferecesse nenhum tipo de risco geográfico, meteorológico, geológico para essas pessoas. Não tem como. Independente do local que você mora na Terra, você vai estar sujeito a algum tipo de intempérie. Uma erupção vulcânica, um furacão, uma chuva torrencial, um deslizamento de encosta, áreas de enchente e inundação como é no Brasil. Imagine, olha quantas pessoas acabam sofrendo aqui no Brasil com as chuvas, com as enchentes, com as inundações. Óbvio que muito disso é culpa ali de uma ocupação desordenada, um poder público ausente, que não faz obras de infraestrutura adequadas. Só que assim, independente disso, tirando isso, esses fenômenos que eu sempre cito para vocês, eles sempre aconteceram na Terra. Então não tem como você se livrar completamente de algum desses perigos. Imagina aonde essas 300 mil pessoas que vivem só aqui próximo ao Meerapi iriam morar. Viriam para o Brasil, por exemplo, porque a Indonésia ela é lotada de vulcões. Eu mostrei para vocês aqui ao longo de toda a ilha. Então essa ilha, por exemplo, ela teria que ser desabitada. Onde essas pessoas iriam morar? Então, as pessoas elas moram próximas de vulcões por vários motivos. Primeiro que as terras aqui são muito férteis. Quando a gente olha
por exemplo, em algumas partes dessas encostas, o que a gente percebe aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui são áreas agrícolas, tá? Essas encostas aqui são muito férteis. Então as pessoas, elas conseguem praticar uma agricultura, uma pecuária com um solo muito bom, né? Que dá uma resposta bem rápida ali para a prática da agricultura e pecuária. Só que tem esse problema, né? Que o vulcão está constantemente entrando em erupção. Então as pessoas já moram aqui há centenas, há milhares de anos. Então é uma questão cultural e uma questão de dinheiro também. Ninguém mora onde ela corre risco de vida, porque quer. Né? A pessoa mora onde tem um problema como o de um vulcão, justamente porque ela não tem condição de morar em outro lugar. Do mesmo jeito que no Brasil as pessoas moram na beira de rios que constantemente enchem, porque elas não têm dinheiro para ir morar em outro lugar, um lugar mais seguro. Então, infelizmente, como as pessoas do mundo não têm essa grana disponível para escolher onde quer morar, eu garanto que se todo mundo tivesse um dinheirinho, escolheria bem o seu local de moradia. Então a gente tem que pensar nisso quando a gente vai analisar o porquê das pessoas, né, morarem ao redor de vulcões como esse. Bom, e eu mencionei para vocês o fluxo piroclástico. O fluxo piroclástico é uma mistura altamente corrosiva, altamente quente, de rochas, detritos vulcânicos, gases e diversos outros materiais que o vulcão expele ali durante uma erupção explosiva. Essa nuvem de cinzas ardentes, a gente pode chamar assim, ela é muito densa e ela desce a encosta da montanha ao invés de subir, justamente por causa da sua densidade. As partículas que formam esse fluxo piroclástico são maiores do que aquela pluma de cinzas que vai para a atmosfera. Então, existem fluxos piroclásticos que podem atingir incríveis velocidades de 700 km por hora. Gente, isso é muito rápido. Além disso, a temperatura pode chegar a algumas centenas de graus e o pH dessa nuvem de cinzas ele pode ser bem baixo, ou seja, essa nuvem de cinza ela é ácida, porque há a presença ali de enxofre, que em contato com elementos da atmosfera, com a água da atmosfera, enfim, acaba se transformando em ácido sulfúrico. Existem outros ácidos que estão presentes nesse fluxo piroclástico também. Então essa cinza, ela é densa, ela é lotada de material particulado grande, ela é quente e ela é ácida, ou seja, ela é bastante destrutiva. Para vocês terem ideia, foi esse tipo de erupção que destruiu a cidade de Pompeia. Quando um fluxo piroclástico muito forte acaba descendo a encosta de um vulcão, ele acaba soterrando ali com às vezes dezenas de metros de cinzas. Então ele pode literalmente soterrar uma cidade. Então imagina uma cidade sendo soterrada por uma cinza muito quente e ácida. É destruição total. E esse relevo íngreme do vulcão facilita essa descida do fluxo piroclástico. É o que a gente observa nessa coloração acinzentada do vulcão em diversos pontos. Aqui, ó, inclusive, a gente tem uma fissura na lateral do vulcão. Eu acho que é bem perceptível. Ó, deixa eu virar aqui, ó. Né? Então, quando isso aqui colapsou, provavelmente gerou um fluxo piroclástico intenso e a gente percebe essa marca do fluxo piroclástico aqui, ó, na encosta do vulcão. E ele conseguiu atingir uma distância grande a partir da cratera do vulcão. Olha só a marca cinza aqui no relevo. Então até aqui embaixo a gente tem essa presença de cinza. Obviamente, como na região chove muito, depois das erupções a gente tem ainda os lahars, que são verdadeiras avalanches de lama vulcânica que descem ali após uma chuva mais forte, uma chuva torrencial. Então, além do fluxo piroclástico, depois você pode ter a ocorrência então de um lahar. É como se fosse uma avalanche de lama e cinzas vulcânicas após uma chuva forte na região. E dando uma olhada mais de perto na cratera desse vulcão, a gente percebe que ela tem um formato bastante peculiar. A gente tem uma cratera um pouco mais interna, uma mais externa aqui. Vamos medir o tamanho dela, né, o diâmetro, até para vocês terem ideia do relevo aqui, né, de como é a disposição do relevo. Cerca de 400 metros de diâmetro. Olha que impressionante. A gente tem uma espécie de mini cratera aqui dentro e as laterais do vulcão todas quebradas, colapsadas, porque quando uma erupção acontece,
parte desse cume vulcânico acaba se quebrando. E é justamente essa parte que quebra que acaba ajudando a gerar os fluxos piroclásticos que descem a encosta do vulcão. Bom, Padawans, esse foi o nosso vídeo de hoje, mais um vulcão para nossa conta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique no curtir. Isso me ajuda pra caramba. Deixa aquele like, porque isso ajuda o YouTube a entender que vocês gostaram desse vídeo e ele manda esse material para mais pessoas. Para vocês é de graça e isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui. E se você não me conhecia, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.